Bom, e mais uma vez eu tô aqui falando do mangá Torima Michuku e Adori Tekina, só que dessa vez na sua parte 3, que é do cara que perdeu o lugar onde ele morava por conta de um incêndio e teve que passar um tempo na pousada da família de um amigo. Só que lá ele conheceu uma mulher muito atraente que despertou interesse nele, e convenhamos que ela tá fazendo por onde, porque ela vive provocando ele. Mas como eu tinha falado, essa aqui é a parte 3, então se você perdeu as partes anteriores, eu vou deixar a playlist no card e no comentário fixado na ordem. E essa parte que eu vou falar aqui hoje, ela tem um dos melhores capítulos, que descobrimos que ao deixar a Hana pistola, ela parece uma delinquente. Mas se liga que mais pra frente vocês vão entender do que eu tô falando. E quando corta pro dia seguinte, vamos pra universidade do Yoichi, que pelo que ele conta, ele descansou bastante, que ele reforça que como não tem funcionários o suficiente, ele ajudou a limpar e vocês viram o que aconteceu. Até encontraram umas coisas estranhas, mas como o Yoichi ele tava dormindo mal, ele até comenta que tava com muito sono e nem sabia o que fazer sobre a situação da nova casa. Além que ele comentou consigo mesmo, né, que a Hana não para de brincar com ele. O Yoichi simplesmente não consegue tirá-la da cabeça. Além que ele ficou pensando naquilo que a Hana falou, sobre não entregar ele pra ninguém, tá ligado? Porque ele tava pensando que era uma declaração, e eu acho que nada a ver, ele tá só sendo um pouco emocionado. Só que ainda assim ele tá querendo entender o que a Hana quis dizer com aquilo, até porque eles têm 16 anos de diferença, ou seja, é meio difícil de acreditar que ela tem interesse nele. Então ele fica com aquele pensamento de que acha que isso é impossível, e ele ficou tão vidrado nisso que ele nem percebeu que acabou a aula. Então ele ficou pensando nessas coisas por horas pelo jeito, porque o professor ele já tava apagando o quadro, não deu nem tempo dele tirar uma foto, que ele só ficou se lamentando porque ele paga uma mensalidade tão cara pra não prestar atenção na aula direito. Só que foi nesse instante que apareceu uma garota ao lado dele, que ela ofereceu as anotações dela pra ele copiar, ou que ele podia talvez tirar uma foto, que o Yoichi agradeceu pela ajuda e tudo mais, só que ele reconheceu essa garota. Ela é aquela mesma que chamou ele outro dia pra ir numa reunião da faculdade, que ele acabou rejeitando porque ele não queria mentir pra Hana, sobre o motivo dele chegar tarde e tudo mais. E só agora basicamente que revelou o nome dela, que ela se chama a Sakura Miya, que é um nome inclusive muito bonito por sinal. Só que nessa parte eu achei o Yoichi bem burro, mas lembre-se dessa cena que eu vou comentar daqui a pouco sobre isso. O lance é que ele tirou uma foto das anotações dela, que ela comenta que ele não precisa retribuir o favor, mas o Yoichi comenta que ela ficou esperando pra ajudar ele, então ele sente que tem que retribuir o favor de alguma forma, só que ela ficou com muita vergonha ouvindo aquilo. Então foi quando chegou um cara falando pra eles saírem, porque aquela sala seria fechada ao meio-dia, e por conta disso eles pegaram as coisas e foram pro elevador, que a Miya mais uma vez tentou puxar assunto, tipo ela chegou perguntando, a aula de hoje foi interessante, né? Só que o Yoichi fala que ele não tem ideia de como foi, porque ele dormiu na aula. Esse é o tal do mula. Que eu fiquei com pena da garota porque ela tava se esforçando pra puxar assunto, mas o Yoichi ele não tava ajudando muito. Então a Miya se despede falando que já tava indo embora, só que o Yoichi fala pra ela esperar e convidou ela pra comer no refeitório. Isso se ela não tiver ocupada, é claro. Então eles foram pro refeitório da faculdade, que ele até pediu desculpas porque ele convidou ela do nada. Então ele não sabia se ela ia sair com os amigos ou alguma coisa assim. Só que a Miya comenta em voz baixa que ela sempre come sozinha. Ela tinha ido naquela reunião da faculdade pra fazer novas amizades, só que o ritmo de outras pessoas e o dela não é o mesmo, o que fez a Miya se sentir como se ela não tivesse se encaixando, o que deu uma pena da Miya, porque ela só quer fazer amizade, mas ela acaba tendo dificuldade com isso. Ela até comenta que sempre sonhou em ser uma universitária com uma aura brilhante, mas ela se sente tão miserável estando sozinha que ela nunca sequer comeu no refeitório uma única vez. Então Yoichi comenta como ele se sente, afinal ele também não tem muitos amigos, só que ele pensa que apesar disso ele não se importa de comer sozinho. Só que a Miya agradeceu ele porque pela primeira vez ela conseguiu comer no refeitório. Inclusive isso aqui foi muito fofo. Então foi quando Yoichi chamou ela pra almoçar junto sempre que ela quiser. E foi só agora que ele entendeu que ela tá tentando se aproximar pros dois se tornarem amigos, tá ligado? Só que ao mesmo tempo ele ficou pensando, por que eu e não uma garota? Que ele já começou a pensar que ela tava interessada nele. Homem é complicado, porque ele vê maldade em tudo. Mas eu realmente acho que a Miya, ela não tá afim dele. É mais porque ela não quer se sentir sozinha e querer fazer um amigo. E ainda bem que o Yoichi percebeu isso logo em seguida. Só que ele não consegue deixar de pensar também que ela é muito bonita. E por isso que ele tava interpretando tudo errado, basicamente. O Yoichi até pediu desculpas pra ela em pensamento, porque ela se esforçou tanto pra fazer um amigo, e ele tava agindo meio que como um idiota. Ele só não entende por que ela chegou nele, sendo que poderia ser em qualquer pessoa. Então foi quando cortou pro Badanawa que ele tava conversando com ela e a Hana, porque nada melhor que pedir a opinião de uma mulher que entende do assunto, além que ela também é muito experiente. Então a resposta que a Nawa deu não é nada agradável, porque ela acabou contando que deve ser porque o Yoichi é inofensivo. É o quê? Que ele ficou até pálido na hora. E eu achei mó engraçado também a cara da Hana. E logo em seguida ela também comenta que talvez é porque o Yoichi também é uma pessoa sombria, que a Hana inclusive até concordou com isso. Então a Nawa começou a explicar o que ela queria dizer. Existem mulheres que se sentem mais confortáveis conversando com mulheres, mas também tem aquelas que não ligam, elas fazem amizade com homem ou com mulher e não importa, desde que
as duas pessoas se deem bem, que pareceu que a Hana, ela lembrou de alguma coisa porque ela fez essa cara. Mas a Nawa perguntou se ele tentou puxar assunto enquanto copiava as anotações, mas quando ela descobriu que ele só tirou uma foto, ela fala que ele estragou tudo tirando uma foto ao invés de copiar, porque nesse meio tempo ele poderia conversar mais com ela, sabe? Então foi aí que ele entendeu porque ela ficou desanimada. Então fica a dica aí, porque se alguém oferecer as anotações pra você, copia ao invés de tirar foto, porque essa pessoa talvez queira fazer amizade, ou outra coisa também, né? Vai saber. Só que no caso da Mia, realmente eu acredito que é só amizade. Por isso que eu acho que no começo o Yoichi deu uma mancada bem grande, só que ele chamou ela pra almoçar, então ele corrigiu isso logo em seguida. E a Hana, ela também comenta que muitas mulheres não gostam de ficar sozinhas, e talvez essa garota estivesse desesperada e só não queria estar sozinha também. Que logo em seguida a Hana começou a zoar o Yoichi porque ela acabou comentando que se sente solitária também, que ele até fala pra ela parar com isso de ficar zoando com a cara dele, que ela não vai zombar com a cara dele de novo. E eles conversando ali na frente da Nawa, ela tava só observando a interação dos dois, mas o Yoichi levanta e tava indo pra algum lugar, que ela pergunta onde que ele vai, se ele vai tocar uma. E ele fala que não, obviamente, né? Ele só vai mijar. Então nesse instante a Nawa ficou sozinha com a Hana e ela resolveu passar a visão, que ela tá agindo com muita intimidade com aquele estudante, porque ele se parece muito com o Tokuza-san e ela até entende a Hana. Mas a Nawa fala pra Hana pra ela não ser tão íntima dele, até porque é ela que vai sair machucada nessa situação. O Yoichi vai embora mais cedo ou mais tarde pra encontrar um lugar novo. Então pelo bem dela mesma, era bom traçar um limite, e até pelo do Yoichi também, que agora entendemos talvez porque a Hana ela é assim com o Yoichi. Basicamente ele se parece com um cara que a Hana já gostou, mas ela conta pra Nawa que ela tá entendendo uma coisa errada. Ela não tem interesse nele só porque ele se parece com um cara que ela gostava. Ela não é idiota a esse ponto. Ela até comenta que o Yoichi é um bom garoto e ela gosta sim dele, mas quanto mais ela conversa com o Yoichi, ela nota que eles são completamente diferentes. E se ela fosse comparar alguém com aquele homem, ela jamais faria isso com o Yoichi. Ele é a pessoa mais distante daquele homem que existe. E além do mais, ela tá acostumada com o vazio que as pessoas deixam quando vão embora da pousada. E ela também acredita que o Yoichi não é idiota ao ponto de levar a sério uma mulher de 34 anos. E o pior é que a Hana tá enganada, porque ela tá assim mexendo com ele. Além de que sabemos agora que ele se parece com um cara que a Hana já gostou. Então com certeza alguma hora eu acho que ela vai ter um sentimento por ele. Eu só espero que esse não seja o motivo, porque ia ser meio paia. Mas a Nawa comenta que é pra ela não ficar bêbada sozinha. Engraçado que ela reclamou do bafo dela de bebida, mas ela soprou fumaça de cigarro na cara da Hana. Enfim, a hipocrisia. Então como a Hana tava bêbada pra caramba, o Yoichi ajudou ela a ir pra pousada, que ele tava meio nervoso por estar tão próximo dela que ele nem sabia onde colocar a mão. Então a Hana só pega a mão dele e coloca no ombro dela pra conseguir se equilibrar. Que o Yoichi comenta se ele pode fazer uma pergunta e a Hana responde que pode ser até 3. Então ele queria saber se ela tinha algum marido ou namorado. Que ela comenta que não, que ela é uma solteira de 34 anos. Então outra pergunta que o Yoichi fez é se ela já se apaixonou por algum hóspede. Que a Hana acaba caindo na risada e fala que vai adivinhar a próxima pergunta, que provavelmente é que tipo de cara ela gosta. E o pior é que era isso mesmo, ele até pede exemplos. Então a Hana pensa bastante no que responder, então ela responde que alguém que não se afaste dela por nada no mundo. Que o Yoichi, ele até lembrou do que ela falou no bar, que algumas mulheres elas se sentem sozinhas, e talvez aquela garota não queria se sentir assim. Então provavelmente é como a Hana se sente também. Mas respondendo a pergunta do Yoichi, ela fala que nunca se apaixonou por um hóspede, porque ela gosta de hóspede como hóspede, até porque eventualmente eles vão embora. Então isso estava fora de cogitação. Então Yoichi pergunta se tá tudo bem não ser um hóspede, que a Hana ficou com maior vergonha e fala que só podia ser 3 perguntas. Ele meio que perguntou mais do que deveria, tá ligado? Só que ela comenta sussurrando que se ele vai embora, ela não deve interferir nisso. Que o Yoichi não escutou o que ela quis dizer, mas ela não ia repetir. E sei não, hein, porque essa frase da Hana me faz pensar que ela tá começando a se sentir solitária porque ela tá pensando na possibilidade do Yoichi ir embora. Eu acho que ela se importa com ele nesse ponto, mas não ainda além de amigos, tá ligado? Mas nisso é quando corta pra um novo dia que o Yoichi tava indo pra pousada e ele comenta que essa viagem até a pousada é uma tortura. Isso porque eu acho que é cansativa essa viagem e ele ainda não tá acostumado, né, a fazer esse trajeto. E realmente deve ser exaustivo da faculdade até a pousada. Só que ele ficou pensando naquelas coisas que aconteceram ontem e ele espera que não tenha deixado a Hana desconfortável ou algo assim. Ele foi meio curioso em fazer aquelas perguntas, só que ele pensa que pode ter sido um pouco demais. Até porque aquele tipo de pergunta a gente faz quando tem intimidade com a pessoa. Então Yoichi sente que ele pode ter extrapolado um pouco, mas na minha opinião a Hana dá abertura, então eu acho que tá tudo bem. E também não achei as perguntas ofensivas ou algo
assim. Saber se a pessoa namora ou que tipo de pessoa ela gosta não é ofensivo, tá ligado? Só que ele sente que depois que ele fez aquelas perguntas, a Hana ficou meio estranha. Ela acha que ele entendeu os sentimentos dele e começou a agir de forma diferente. Até porque no fim das contas ele sente que é só um hóspede e nada mais. Só que logo em seguida o Yoichi chegou na pousada e ele se depara com uma confusão. Que tinha um velho reclamando que a pousada ela tem um péssimo atendimento e ele queria fazer uma queixa. Que o Yoichi chegou, né, pra entender a confusão. Até porque é incomum ele ver alguém reclamando na pousada. Então aquele velho começou a falar que não sabia se ela trabalhava lá de meio período ou alguma coisa assim. Só que isso não era maneira de tratar um hóspede. E pelo que eu entendi, a Hana ficou zoando o cara porque ele é calvo. Isso porque ele acabou comentando o que ela tinha dito. Ela tinha comentado que parece que ele viaja sozinho, assim como o cabelo dele. Olha a audácia desse filho da puta! Então o velho não tancou a piada com calvície, tá ligado? E o pior é que pelo pensamento do Yoichi, até que ele concorda com o cliente. Então a Hana pediu desculpas pelo ocorrido, mas o cliente, ele tava poucas ideias. E foi quando o Yoichi, ele resolveu se meter. Ele conta que apesar da gerente ter esse tipo de atendimento, aqui é uma pousada muito agradável. Então o velho começou a bater boca com o Yoichi, querendo saber se ele era um funcionário, e ele conta que não, né, que ele é só um hóspede. Que a Hana acabou comentando que ela preparou uma refeição deliciosa, então era pro velho ir comer e relaxar. Que o velho continuou resmungando, falando que não tava nem aí, que ia pegar o dinheiro dele e ir embora, mas quando ele percebeu que a gerente é muito atraente, esse velho safado acabou mudando de ideia. Ele começou a pensar que era difícil encontrar algo assim pela área. Então basicamente ele ia ficar, mas ele não tá falando da pousada, e sim do corpo da Hana. Este elemento cara de pau. O que só prova que esse velho é desprezível, né? Só que a Hana guia o velho até o quarto dele e fala pra ele vestir uma yukata que o jantar era às 18 horas. E até aí tranquilo, só que esse nojento acabou andando mais lento, enquanto a Hana tava explicando só pra ele ficar olhando pro corpo dela. E o Yoichi percebeu isso, então ele já notou que esse cara não presta. Então é quando chegou às 18 horas e era a hora do jantar, e ele meio que começou a cantar a Hana, porque ele acabou falando que um bom jantar é quando tem uma bebida servida por uma mulher bonita. Isso porque aquela taça que a Hana tava levando, ela pensava que era pra ele. Só que na verdade não era, e sim pro Yoichi, e aquilo era uma sobremesa, que ela preparou pra ele e até colocou umas coisas extras, que o Yoichi simplesmente ficou sem entender o porquê. Então a Hana acabou comentando que ela não lembra de nada que aconteceu na noite anterior, mas ela sabe que o Yoichi trouxe ela pra pousada mesmo que bêbada. Então aquela sobremesa era um pedido de desculpas e também uma forma de agradecer o Yoichi por ter ajudado ela. O que ele ficou um pouco mais feliz porque a Hana não lembrava das perguntas. E os dois ficaram dando risada ali e conversando. Enquanto isso, o velho tava pistola porque ele pensou que aquilo era pra ele e ela ainda ficou conversando com outra pessoa ao invés dele. E o velho foi tão nojento que pra se vingar daquilo, ele abriu o aplicativo da pousada e deu nota baixa, falando que era uma péssima pousada e outros clientes confirmaram isso. O serviço era de baixa qualidade e tudo isso era porque a Hana não tava nem aí pra ele. Ele já chegou causando, pra falar a verdade. E ele também avaliou a comida falando que era mal feita, sendo que há poucos minutos atrás ele tava elogiando. E ele chamou a gerente e perguntou se tinha um bom bar na região, porque ele tava pensando em beber, mas também sair com uma GP. E eu pensei que ele tinha falado isso, mas na verdade não, porque esse balão é de pensamento. Só que nem tinha como ele sair mesmo se ele quisesse, porque tava chovendo. Que o humor desse velho piorou na hora. Ela até fala que se ele saísse, ele ia ficar todo encharcado, então não tinha muito o que fazer. O que deixou aquele velho pistola, porque simplesmente não tinha nenhum lugar pra ele ir. Então como ele ia ficar mal-humorado e dormir daquele jeito, a Hana chamou ele pra tomar uma no quarto dele, o que simplesmente achei isso uma péssima ideia. Então eles começaram a conversar que a Hana acabou comentando que ela nasceu em 89. E se a Hana tem 34 anos e nasceu nesse ano, então esse mangá se passa em 2023, tá ligado? O que é uma curiosidade bem legal, porque eu curto obras que se passam nos tempos atuais. Mas o velho continuou cantando a Hana falando que pensou que ela era mais jovem, só que ele comenta que 34 anos é a idade perfeita, que a Hana até brinca, né, falando que ela tá no auge da vida. Então ele começou a perguntar se aquele hóspede era um universitário, e ele meio que começou a zombar do Yoichi, falando que ele é da geração Z sem um pingo de masculinidade. O que essa parte eu até achei engraçado, porque pareceu aquelas pessoas reclamando de lacração. E ele continua zoando, falando que ele se apavorou um pouco só de ouvir a voz dele, o que isso é patético, porque se fosse no tempo dele, se alguém falasse com ele daquele jeito, ele já puxaria uma briga. Eu acho que ele tava só se gabando pra ver se conseguia alguma coisa com a Hana, tá ligado? Então a Hana acabou comentando que ainda bem que choveu hoje, porque assim ele não foi pro bar da amiga dela, que esse maluco se aproximou dela querendo passar a mão na Hana, já que ela tava pensando que ele deu em cima dela. Só que ela fala que ele entendeu tudo errado, e isso que ele tá fazendo é assédio. Que ele já dá uma justificativa falando que isso é só contato físico, estilo era Showa, no Japão. Que eu não entendo nada de épocas do Japão, então se alguém souber alguma coisa, deixa aí nos comentários. Mas a Hana diz que tava falando sério, que não era pra tocar nela. Que o Yoichi ficou preocupado com a Hana e foi ouvir atrás da porta, e ele chegou justamente no momento que a Hana falou pra não tocar nela. Então ele já imaginou que a Hana tava passando sufoco, tá ligado? E poderia estar em perigo, então ele foi chamar a proprietária. Mas enquanto
isso, aquele velho tava dando em cima dela, falando que por ela ser gerente de uma pousada, não deve ter tempo pra arrumar alguém, blá blá blá. E a Hannah até comenta que ela gosta assim de homens com atitudes, só que ele impor os desejos dele pra cima dela não é popular pras pessoas nascidas na era Eisei, que eu não sei o que significa, então se alguém souber deixa aí nos comentários. Mas eu imagino que o que ela quer dizer com ele fazendo isso, na visão dessa era, é considerado assédio. E a Hannah, ela até zoa falando que ele tá passando dos limites, digamos assim. E ela acha aquela atitude dele patética. E o velho aparentemente ele ia fazer alguma coisa, só que felizmente a proprietária chegou bem na hora com Yoichi. Ele tinha chamado ela porque ela tem a chave mestre, tá ligado? Além que ele ouviu o voz de uma mulher sendo atacada. Que esse velho acaba falando que ela não tava nem se importando, mas a Hannah fala que ela tava apavorada e traumatizada. E foi quando Yoichi falou que ia chamar a polícia, só que do nada simplesmente aquele velho atacou o Yoichi, que ele ficou pistola porque iriam chamar a polícia, tá ligado? Mas o nariz do Yoichi começou a sangrar que o negócio tava feio. Que essa parte inclusive foi a melhor do capítulo, porque ele tava se achando de ter golpeado o Yoichi sendo que ele nem tinha intenção de lutar. E foi quando apareceu a Hannah com uma expressão totalmente diferente e falou só MK5. E ela dá uma surra muito boa naquele velho. Caralho, o maluco é brabo. Então ela pergunta o que ele fez com o hóspede VIP da pousada, ele tava fudido. E ainda pergunta se ele quer ultrassangrando igual o nariz dele. Que nessa hora o Yoichi ficou com muito medo da Hannah, porque ela mais parecia uma delinquente que uma ex-guiaro, tá ligado? Que essa parte ela até me assustou um pouco porque a proprietária acabou falando que esse não era um jeito da Hannah tratar um hóspede, mesmo claramente ele merecendo por isso. E ela fala que a prioridade naquele momento era tratar do ferimento do Yoichi, que aquele velho também reclama que tá ferido e quer o dinheiro dele de volta, e ainda falou que vai chamar a polícia. Olha a audácia desse filho da puta! Então é quando a proprietária acabou falando tentar atos à força com a filha dela, difamação na internet e agressão contra um hóspede, além de destruição contra a propriedade particular, a polícia vai ser bem hospedeiro com ele na delegacia. Então esse velho finalmente teve o que mereceu. Enquanto isso, a Hannah tratou dos ferimentos do Yoichi, que ele tava com medo do nariz dele ter sido quebrado ou algo assim, mas até que não foi. Só machucou mesmo, tanto que ela até zoou com a cara dele que tava cheia de band-aid. E a Hannah agradeceu também pela preocupação, e ele ter ido ver, né, como ela tava. Que o Yoichi ele pediu desculpas porque ele é só um hóspede e meio que entrou no quarto à força, mas a Hannah acabou comentando que o que ela tá dizendo, ele não é só um hóspede, eles também são amigos. Então ela comenta que eles saem pra beber, trabalham juntos e ainda foi resgatar ela. É claro que ele é amigo dela também, tá ligado? O que isso meio que tirou a paranoia do Yoichi que ele tava sentindo mais cedo, e entendeu a visão que a Hannah tem sobre ele. Então ele nota que a relação dele com a Hannah teve um avanço, tá ligado? Só que a Hannah acabou comentando que já ouviu casos de pessoas que começaram com um amigo e terminaram namorando. Mas será que isso realmente acontece? E ela pergunta do Yoichi se ele é esse tipo de pessoa. É o quê? Então ela comenta que não consegue imaginar isso porque amigo está fora de cogitação, que o Yoichi levou um susto com isso que a Hannah falou. E ela comenta que é impossível ela cruzar essa linha, tá ligado? Então ele lembrou da conversa de ontem, porque basicamente a Hannah lembra assim, ela só tinha fingido que esqueceu. E a propósito, aquilo de MK5 que a Hannah falou é explicado no final do capítulo, e eu vou deixar aí na tela pra quem tiver curiosidade porque é bem legal. Mas eu acho que essa piada da Hannah, sei não, hein? Se ela continuar provocando ele dessa forma, uma hora ela mesma vai confundir o que ela sente sobre ele. Mas eu vou ficando por aqui, e se vocês quiserem continuação, comenta aí MK5 que é pra mim trazer mais vídeos desse mangá, beleza? E deixa o like também, que é pra garantir que eu traga mais vídeos. Por enquanto chegamos nos atuais, mas eu trago mais quando sair mais capítulos, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.